vocês, para a gente começar, o Salmo 119, no versículo 18, que fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu queria saber, então, a primeira pergunta: que maravilhas são essas? Por que nós somos o povo da Bíblia? Qual a importância do texto das Escrituras? Amém. A Bíblia, nós somos o povo da Bíblia, né? Nós somos o povo do livro, né? Se dizia, inclusive, lá vem os caras do livro da capa preta, né? Andavam embaixo do braço, assim, com a biblinha. Nós somos o povo da Bíblia, e isso é uma coisa importante de afirmarmos, inclusive nesses dias, ainda mais. Por que nós somos esse povo da Bíblia? Porque aprove a Deus, né? O pastor Luciano Subirá diz isso, eu repito, né? Aprove a Deus se manifestar através da ferramenta da literatura. Deus, quando você olha, por exemplo, lá no início da Bíblia, com o próprio Moisés, você vê uma instrução de Deus dizendo a Moisés: escreve. Há uma instrução do próprio Deus a Moisés para que ele comece a escrever. Depois, quando vem Josué, ele diz: pega o livro que Moisés escreveu e estuda, medita dia e noite e não te apartes dele. Então, a gente já vê ali que a ideia de ter um livro e de nele constar, então, os mandamentos, direção para a vida e uma série de outras coisas. Agora, a Bíblia, de forma geral, completa, ela tem livros de vários gêneros literários e várias coisas, mas a gente percebe que foi uma ideia de Deus que houvesse o livro e um conselho do próprio Deus de que meditássemos nele dia e noite. E aí tem uma promessa, quando o Senhor diz para Josué: se tu fizer isso, tu vai ser bem sucedido. Ou seja, quando nós meditamos na palavra e vivemos a nossa vida de acordo com a palavra, porque não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, significa obedeça o que está escrito no livro, ande de acordo com o que nele está escrito, tem uma promessa: tu vai fazer um caminho, tu vai ser bem sucedido. Depois o Salmos 1 lembra isso de novo. E aí, por último, não menos importante, na verdade bem importante, é que a Bíblia, ela é a revelação de Jesus. E aí nós dizemos como crentes, né? Como é que nós somos salvos? Pela graça, amém ou não? Mediante a fé. Quem está vivo aí pode dizer amém. Amém? Tá, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas que obra da graça é essa? Quem é que fez essa obra? Quem é que realizou essa obra? Foi Cristo, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando no terceiro dia. Então, a Bíblia traz esta revelação. Ela nos leva neste lugar de revelação de Cristo, que é quem nos leva à salvação. E a partir daí desenvolvemos então uma nova vida. Então, para um cristão, agora resumindo tudo que eu disse, a Bíblia é sua regra de fé e de conduta. Por que nós, evangélicos, somos chatos nessa questão? Ou deveríamos, né? Cara, está na Bíblia, a gente vive, não está na Bíblia, né? Então, assim, por que a gente faz isso? Porque ela é a nossa regra de fé e conduta. Por exemplo, nós lemos outros livros, mas nenhum deles, os livros que eu leio, nenhum deles eu coloco no mesmo nível e patamar da Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado, ela tem um DNA divino. Aliás, João 1, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, a Bíblia é a revelação de Deus. De forma bem prática, assim, como vocês costumam ler a Bíblia? Porque talvez é um questionamento, né? Eu já conversei com pessoas que disseram: vou começar do Velho Testamento, como eu leio um livro normal, né? Começo do início até o fim. Só que a Bíblia não é para ser lida assim. Como vocês têm o hábito, Bru? Como é que é o teu devocional, a tua leitura bíblica? Olha, eu acho que a gente, como cristãos, não valorizamos a Bíblia como ela de fato tem que ser valorizada. É uma cobrança que eu faço mesmo comigo, assim, porque tem dias que eu não consigo ler, vou ser bem sincera, assim, a correria, vários livros da faculdade para ler, artigo, e daí eu fico pensando, eu estou priorizando as outras coisas em vez de priorizar a Bíblia, e isso é um recado, assim, para nós, no geral. Eu acho que se a gente visse a Bíblia como, de fato, um instrumento, né, uma lâmpada, que nem diz a palavra, ela é lâmpada para o nosso caminho. Se a gente visse ela dessa forma, assim, todos os dias, a renovação da mente, eu acho que a gente ia priorizar mais. E o cristão ia viver mais a fé. Por isso que o salmista ora, né? Desvenda os meus olhos. Essa é uma oração que eu, desde pequena, né? Meu pai me ensinou. Ora sobre isso. Desvenda, para que o Senhor desvende mesmo e nos mostre o valor, né, das Escrituras. E às vezes é difícil a gente parar, sentar, abrir a nossa Bíblia, ler, pegar uma caneta e escrever.
Então, o prático é pegar no celular, né? Ler ali durante a tua viagem, o trabalho, a faculdade. Sempre estar tentando meditar num versículo, é isso que eu tenho feito, né? Até falando no podcast. E tu, Caico? Assim, eu tenho a mente mais racional, então eu sempre preciso de um gatilho assim para... O que é uma mente racional? Para ver. Aí, quando eu me dei o estalo assim da importância da Bíblia, eu vi que um pastor fez uma pregação que ele disse que a Bíblia era o manual do ser humano. Aí aquilo ali ligou o gatilho na minha mente, que quando a gente compra qualquer aparelho eletrônico, geralmente a gente não lê o manual, né? Então a gente deixa para depois, e depois de muito tempo, quando a gente dá uma lida no manual, a gente vê que tinha muitas outras funções que a gente nunca acessou. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem muitas coisas para nós que a gente pode acessar em Deus, que talvez não lendo a Bíblia a gente não vai encontrar. Às vezes as pessoas vêm do mundo para a igreja, vêm destruídas, e começam a ler a Bíblia e vê, não precisava passar por tudo que eu passei. Porque está aqui na Bíblia, está toda a regra de conduta. Está na moda hoje a Constituição, né? Eu penso assim que a Bíblia é a Constituição do Reino de Deus. Então, se a gente quer entrar no Reino de Deus, a gente tem que saber a Constituição, para seguir as regras, estar envolvido, né? Acho que é isso aí. Meu devocional é meio louco, assim, que nem o da Bruna também. Eu gosto de ler de noite, por isso que eu gosto de ler com tablet. Aí Quero tudo dormir apagado. e ele quer ler. 2 tipos de pessoas. Aí eu gosto de ler de noite, então antes de dormir. Aí eu comecei a ler pelo Novo Testamento, né, padrãozinho, né? Aí li o Antigo Testamento de novo, e agora estou voltando a ler o Antigo Testamento, mas sempre linkando o Antigo Testamento com o Novo. Sempre para a gente ver, né, que a importância de entender o que aconteceu antes, para tu ver o que está acontecendo no futuro. Que a gente lê ali que toda a Bíblia aponta para Jesus, né? Depois que tu lê o Novo Testamento e tu começa a ler o Antigo, aí liga na tua cabeça, é verdade, todas as passagens ali estão apontando para Jesus. Por isso que às vezes a gente fala, né, que é importante a gente começar a ler pelo Novo Testamento por causa disso. Tu vai começar a ler só pelo Antigo, tu não tem esse link, tu não consegue entender a obra ali de Deus, né? Por que as coisas aconteceram, qual era a importância de tudo. Acho que é mais ou menos isso. E tu, como é que tu lê? Eu gosto de ler, por exemplo, um livro específico da Bíblia. Então, durante a semana, por exemplo, agora eu estou lendo a primeira e a segunda carta de Pedro. Então, eu leio várias vezes durante a semana. Eu pego a primeira carta, por exemplo, leio e releio, e releio, e releio. Em voz alta. E fico a semana toda relendo aquela mesma carta. Depois eu vou para outra, eu fico na mesma carta. Não, eu acho que pelo menos para mim funciona bem, é uma forma de interiorizar melhor o sentido. Daí, às vezes, eu anoto algumas coisas. Por exemplo, o que ele falou no capítulo 1. Daí eu vou lá e faço tipo uma resenha minha, assim, que ele falou isso e aquilo, do 2, do 3. E daí tu vai pegando mais assim o big picture, né? O quadro completo do que ele está falando no livro inteiro, por que ele escreveu, o objetivo. Isso é importante, né? É uma coisa que, claro que cada um tem um jeito de fazer, funciona assim para mim, né? Uma coisa que o Caio falou que é importante a gente trazer cada vez mais nesses dias é por que a gente incentiva as pessoas a lerem o Novo Testamento antes do Velho? Porque Jesus dá sentido, né, ao Velho Testamento. Isso é uma coisa que tem que ficar clara para a gente. Eu acho que as pessoas às vezes não conseguem entender isso, né? Jesus dá sentido a toda a Bíblia, do Velho ao Novo. Então tem várias coisas no Velho Testamento. A gente fala, por exemplo, quando a gente está falando de teologia, assim, né? Eu não sou formado em teologia, mas a teologia tem uma frase de Martim Lutero, né? Todos nós somos teólogos, ou bons ou maus, mas todos somos, porque estudamos a Bíblia, né? Estudamos a Deus. Então, dentro disso, nós falamos de tipologias, né? Existem tipos de Cristo, por exemplo, em toda a Bíblia. Por isso que eu digo de novo, gente, a Bíblia fala de Cristo. Ele é o centro da obra de Deus. Quando Jesus foi perguntado, os religiosos perguntaram para Jesus assim: olha, nós também queremos fazer a obra de Deus, as obras de Deus, na verdade. Aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, o que Deus está envolvido é em revelar Cristo. Aí, por exemplo, pega Colossenses, no início de Colossenses, Paulo diz uma coisa muito importante. Ele diz que em Cristo estão escondidos todos os mistérios e os tesouros de Deus. Ou seja, Jesus é o mistério, ou mistério ali no sentido de revelação, o mais importante de Deus. Tudo está nele. Então, por exemplo, quando a gente lê ali várias passagens do Velho Testamento, muitas delas estão anunciando Cristo. Por isso que é importante ler o Novo Testamento, porque senão
você se perde. Uma outra coisa é que o Velho Testamento, gente, fala muito sobre a constituição de um povo, que é o povo de Israel. Então a gente também precisa ter isso em pano de fundo, né? Tipo assim, tu não pode ler o Velho Testamento sem entender que ali está a formação de um povo que nasce a partir de um clã familiar, ou seja, Deus chama Abraão, né? E aí começa uma obra na vida dos filhos dele. Vem Isaac, Jacó, e assim vai indo as 12 tribos. Então há ali uma formação de uma nação. Então o Velho Testamento também diz respeito à formação de uma nação, porque senão a gente também tira de contexto. Então tem algumas passagens que dizem respeito a Israel, tem outras que dizem que a gente pode aplicar na nossa vida, tem outras que dizem respeito a Jesus, e a gente vai ter que conseguir fazer a interpretação para poder pegar isso. Uma coisa interessante também de quando a gente vai ler a Bíblia é ter mais de uma versão. Isso é bem interessante. Eu costumo ler assim. Eu leio, por exemplo, a NAA e ao lado uso uma NVT, NVI, uma mensagem, porque aí daqui a pouco você não entendeu algo, você já pega outra versão e aquilo abre o teu entendimento. Então a importância também de orar antes, né? Eu acho que essa é uma chave, porque não é um livro qualquer. É um livro espiritual, então a gente tem que começar. Espírito Santo, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Me ensina, fala comigo o que o Senhor quer falar nessa manhã, nessa noite, nesse dia. Ministra a vida. E uma outra pergunta que eu queria fazer, porque hoje em dia na internet a gente tem muita pregação, a gente tem muito podcast, a gente tem muito, enfim, a gente tem muito acesso a pessoas que tiveram revelação das Escrituras, enfim, não vou entrar no mérito de como, mas a gente tem muito conteúdo e a gente percebe uma gama de crentes, não só jovens, mas que se alimentam apenas de pregações. Por que essas pessoas, ou por que nós crentes devemos não só vivermos disso, mas vivermos das Escrituras também, de forma pessoal? Porque, assim, se você se alimenta só da internet ou de coisas prontas, é que nem viver de McDonald's. Se você comer só McDonald's a tua vida toda, ficar comendo Big Mac, você vai adoecer, vai ficar doente, cara. Né? Então, o mano lá, ó, ainda tá no Mac ou não? Não tá mais, agora tá rindo. Tá fazendo merchan. Mas olha só, o que acontece? Se você come só Big Mac, vai ter problema, né? Se você só come aquilo, porque é fast food, é comida rápida. Você passa no drive-thru, pega uma coisa e tal. Tem o seu valor? Tem aquele dia que você está correndo, não conseguiu preparar comida, não sei o que, passa no drive-thru, resolveu. Então, assim, nesse sentido, a internet realmente nos ajuda, às vezes em momentos específicos, algum assunto e tudo mais. Mas ela não é uma dieta para a vida, né? Aliás, isso é uma das coisas que eu quero bater mais, né? Dezembro agora, no segundo domingo, é o dia da Bíblia. E o ano que vem, talvez a gente lance alguma coisa para nós jovens estudarmos a Bíblia juntos, lermos a Bíblia juntos, porque o que acontece? A galera tem um conhecimento muito superficial da Bíblia, às vezes é superficial no sentido de que as histórias que eles conhecem da Bíblia são por causa da novela. Eu conheço a Reis, né? Novela Reis, sei lá eu. Então conhece a história lá, sei lá, de Jacó, porque viu a novela. Tá, mas tu nunca leu a história de Jacó? Tu tens certeza de que ali está realmente contado como está escrito nas Escrituras ou não, né? Então, tipo assim, The Chosen é legal? Muito legal, mas não substitui a Bíblia. Então, é como ficar comendo McDonald's. Não, você precisa comer o arroz e feijão, você precisa comer a polenta, precisa comer o frango, precisa comer a carne. E isso é pegar a tua Bíblia e ler a Bíblia. Ah, mas eu não gosto de ler. Vai ter que aprender a ler a Bíblia. Eu também não gostava de ler, mas faz parte. Aprove a Deus se revelar dessa forma. Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia. E eu vou dizer, quando você começa a se aplicar, né, nas Escrituras, é tão legal começar a descobrir coisas, Deus começar a revelar coisas para você, que se torna uma aventura, né? E é diferente, né? Vocês já devem ter tido essa experiência. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. De quando você está ouvindo uma pregação, Deus fala contigo, ok, é muito bom, é legal. Mas é tão bom quando tu abre a Bíblia e às vezes você nem está naquela forma, naquela intenção. O Senhor fala comigo, mas aquele texto grita, fala. Parece que ele é iluminado, literalmente. Vocês já tiveram essa experiência, Bru? Sim, é diferente. A experiência que a gente tem quando vê pregação no YouTube ou no Spotify é que a gente não está com o nosso espírito aquietado. E isso é uma grande diferença quando a gente vai ler a palavra de forma intencional para que Deus fale com a gente. Eu vejo por mim, assim, que quando eu boto uma pregação, eu estou ouvindo ali para ouvir a palavra, mas não é aquilo que vai me alimentar.
É quando eu paro, leio e me dedico para esse tempo. E eu acho que é um perigo a gente ficar só se alimentando das coisas que a rede social pode nos oferecer. Porque é muita coisa. Cada pastor tem uma visão, cada pessoa tem um tipo de pregar, e acaba tu te confunde, tu não sabe mais o que é o quê. E acho que isso é um perigo, assim, da gente se alertar, né, nesse sentido. Ficar atento, né? Até porque tem muita coisa que não é bíblica, como tu falou, né? Exatamente. Que é adendo, então... Exatamente. Tem muita pregação de caras legais, tem muita coisa... E até, às vezes, a intenção é boa, não é ruim, mas ela não é bíblica, entende? Não tem um respaldo nas Escrituras. Então, assim, como é importante a gente conhecer. Quando a gente olha os crentes de Bereia, né? Pô, era o apóstolo Paulo que estava pregando ali, né? Até o pastor, a gente está gravando o PDC essa semana e ele falou sobre isso. Era o apóstolo Paulo, e mesmo assim os caras foram para as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando conferia. E é uma coisa que a gente pede, façam isso. Não escutem a pregação, vai para casa, o pastor Paulo Ganzi falou, está falado. Não, veja se está na Bíblia. E eu creio que sim, que estará, né? Então, assim, leia, veja se é, e aí, se é, viva, né? Isso é importante. Agora, se você não lê a Bíblia, você não vai ter como fazer a prova real, né? Uma vez eu vi o pastor Isaías falar sobre isso, né? Ele falou, nunca diga amém para tudo. Nunca diga amém para tudo. Ah, mas é o pastor fulano de tal. Não, analisa. Eu acho que nós, como jovens, a gente tem que usar mais a massa crítica que Deus nos deu. A gente, às vezes, é muito levado por tudo, porque eu admiro. Não, analisa, pensa. Isso é bíblico. Isso não é, isso faz parte, isso não faz. Então, eu acho que a gente precisa disso. Mas eu quero entrar numa outra seara agora. Caio, começo por ti. Por que tanto jovem vai para a faculdade e se afasta da fé? O índice é muito alto, né? Sim, acho que podemos dar continuidade nesse tema, né? Que eu acho que a gente precisa construir uma fé inteligente, né? Hoje, a maioria dos jovens busca informação no YouTube, e não é uma revelação de Deus, né? Não é algo que foi criado dentro do coração dele, não foi revelado. Eu gosto de um pensador que fala que a gente precisa questionar tudo que nos controla para construir algo novo, né? Então, se a gente não questionar algumas coisas, a gente não vai viver aquela verdade não é nossa, foi uma verdade que foi revelada para alguém que a gente pegou para nós. Mas é a primeira vez na faculdade que tu é questionado, que vem um ateu, que eles são preparados, eles estudam para isso, e vem e te questiona, tu não está preparado para aquilo, tu não tem uma verdade construída dentro de ti, a verdade dos outros. A outra pessoa construiu aquilo, a outra pessoa foi, questionou, buscou essa verdade. Então, a verdade não é tua, acho que é importante isso, a gente questionar, buscar, saber entender, que nem eu estava lendo um livro uma vez que tinha uma pergunta assim, se Deus é tão bom, por que ele não perdoou todo mundo e Jesus precisou vir? Aí no livro tinha essa resposta, né? Talvez algum ateu vai perguntar isso para nós, a gente não vai saber responder. Tá, mas por que Jesus precisava morrer? Aí tu buscando essa verdade, tu vai poder confrontar ele, tu vai ter essa verdade para falar para ele. Eu acho que é mais ou menos isso. Bru, tu tá na faculdade. A gente teve uma conversa há pouco tempo, né? Sim. Conta pra gente, como é que tem sido essa tua experiência lá? Sim. É uma experiência que eu não imaginava que eu ia passar, sendo bem sincera. Eu teve um ponto da graduação, eu estou no segundo semestre recém. E foi agora no meio do ano que eu me perguntava se eu poderia ser cristã e psicóloga ao mesmo tempo. Porque é um bombardeio de informação. E olha que eu estou fazendo só 2 cadeiras presenciais agora e parece que está pior que o primeiro semestre. Porque eles vêm com o humanismo o tempo inteiro. E impressionante como eles questionam a fé. Eu fico apavorada de como a sala de aula é um lugar para tu questionar a fé das pessoas. E querer impor o que não precisa ser dito. E eu me questionei muito. Como eu falei para vocês quando a gente conversou, eu trabalhava e vinha para a igreja. Essa era a minha rotina. Então, o meu contato era com pessoas da igreja, com a minha família, com vocês. E eu nunca tinha sido confrontada à minha fé. E quando eu entrei para a faculdade, o Caio sabe, amor, o que está acontecendo? Me ajuda, me explica isso, me explica aquilo, porque parece que eu me questionava assim, será que eu tenho fé? Será que eu acredito em Deus? Eles fazem uma lavagem cerebral que se tu não está preparado, se tu não está enraizado naquilo que tu crê como a verdade, se tu conhece Jesus assim, de cabo a rabo, digamos assim, tu se desvia. Porque é muito fácil assim, tu ser levado por filosofias vãs, né, que nem diz a palavra. E eles têm uma lábia, eles têm um preparo todo, assim. E eu sei que eu tenho vários colegas crentes, eu já conheço eles, a gente tem um grupinho ali. Mas é terrível, gente. A gente tem que... E depois que eu entrei para a graduação, eu comecei a levar o evangelho mais a sério. Não que eu não levasse antes, mas eu comecei a questionar a minha fé, que nem o Caio falou. Praticar, né? Ler com mais intenção, conhecer Cristo de verdade. Que nem tem um versículo que o Felipe falou que eu gosto muito e eu tenho carregado comigo.
que em Cristo está escondidos todos os tesouros do conhecimento da verdade. E é isso que eu tenho carregado comigo. Assim, a gente tem que afirmar a nossa fé, a gente tem que avivar a nossa fé, senão a gente é levado pelas filosofias que são muito bonitinhas, muito maravilhosas, mas que não tem nada a ver com Cristo. Como você responderia isso, Zinho? Eu entendo assim que muitos jovens se desviam na universidade porque não é bem o que o Caio começou colocando ali, porque não questionaram a sua fé enquanto estavam na igreja. E eu entendo assim, fazendo a meia-culpa, né? É mais fácil tu responder para um jovem questionador, o que é isso, o que é aquilo outro? A gente não tem resposta para tudo às vezes, né? Não, é assim mesmo e deu, cara. É fé, tem que crer, pronto. É mais fácil. Mas não está certo, gente. Eu acho assim, vocês têm que questionar a fé de vocês. Em que sentido? Como assim questionar a minha fé? Vocês têm que dar resposta à fé de vocês. Por que vocês são cristãos? Vocês têm que ter essa resposta. E Pedro fala isso, que eu estou lendo. Pedro diz, né, que nós temos que estar sempre prontos a respondermos a razão da nossa fé. Então, você tem que responder por que você é cristão. Porque, assim, tem muita coisa que você questiona e que tem uma explicação lógica e simples até. Tem outras que não, que são mais difíceis até. E algumas questões que realmente a gente não tem a resposta, né? Mas, se a gente pensar dessa forma, a ciência também é assim. A ciência tem coisas que ela já tem a resposta, é ou não é? Tem outras que as respostas são simples, outras as respostas são um pouco mais complexas e outras eles não têm a resposta, né? Criaram a partícula de Deus lá não sei o quê, aí não conseguiram formar a vida ainda, né? Então, se um dia vão fazer ou não, não sei, mas tipo assim, eles ainda não têm a resposta. Hoje a própria ciência questiona o evolucionismo, já pensam de maneiras um pouco diferentes do que foi teorizado por Darwin, por exemplo. Então, você percebe que assim como na fé, nós temos respostas simples, respostas complexas e algumas que a gente ainda não tem resposta, a ciência é igual. Então, o que nós precisamos é nos questionar de forma pessoal. Deus não pode ser o Deus da tua avó, não pode ser o Deus da tua mãe, ele tem que ser o teu Deus. Aliás, o Senhor já disse, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou o Deus do Pai, do Filho e do Neto. É tipo assim, eu sou um Deus pessoal. Então, quando eu tive um encontro com Cristo, estou lá no meu quarto, estou lendo a minha Bíblia, estou orando, e Cristo me encontrou, eu tive uma revelação de Jesus, eu sei o que eu vivi, quem é que vai me tirar isso? Qual é o professor ateu, nietzscheano, seja lá o que for, vai conseguir tirar essa experiência que eu tive? Ninguém, porque agora nós não estamos falando mais de teoria, entende? A gente não está falando de, vamos comprovar se a Bíblia realmente tem lá os manuscritos e não sei mais o que, e se tem provas arqueológicas e etc, etc, etc. Aliás, só se fala isso do cristianismo, tá? Porque budista não se preocupa se tem escrito que tem lá comprovação e nenhuma outra religião, só se fala disso com os cristãos, tá? E daí tipo assim, não preciso mais disso porque eu tenho uma revelação. Quem é que vai tirar de mim essa revelação? Então é importante que os jovens busquem essa revelação, questionem a sua fé. Por que eu vou na igreja? Eu vou por causa da minha mãe, vou por causa da minha avó, eu vou por causa não sei o quê. Tem perguntas que às vezes a gente faz para os irmãos mais velhos e a resposta não é assim e deu. Eu acho que vocês não têm que se conformar com isso, tem que ter respeito, tem que ter honra, não pode desrespeitar, eu acho, em nenhum momento. Mas acho que a gente pode procurar uma outra pessoa, perguntar por que isso é assim, etc. E saber que é uma busca. Às vezes a resposta não vai estar na superfície, ela vai ser mais profunda e é necessário ser mais insistente, perseverante, para encontrar as respostas que a gente procura. Então, a forma de evitar com que, talvez seja uma chave, né, até para quem ainda não entrou, é se preparar, literalmente, é entrar para lá para dentro de forma intencional. Deus, Sim. Eu acho que uma das chaves seria, né, ter experiências com o Senhor. Sem dúvida. E tem uma outra coisa também, a gente parte do pressuposto de que a gente vai para a universidade para ser questionado. Mas eu quero propor uma outra coisa, questionem o outro lado também. Sim. Porque se o professor diz, tua fé é isso, isso, aquilo, aquilo outro, questiona o Nietzsche. Pergunta, e por que ele escreveu isso? Me explica. E por que tu acredita naquilo? E por que tu não acredita em Deus? E por que tu acredita? A gente tem que aprender também a fazer perguntas, não só ficar ouvindo e achar que a gente tem que responder o mundo. O mundo também tem que nos responder. Sim, não dá para deixar a gente se intimidar, né? Claro. E eles fazem isso para nos intimidar. Claro, sem dúvida. Até porque vocês vão perceber que fazendo perguntas, eles também não têm resposta para muita coisa. Então, tipo, não é bem assim, entende?
vários homens e mulheres que foram gigantes na sociedade eram cristãos, cara. E eu me pergunto, por que que esses homens notáveis, vários notáveis, acreditavam em Deus? É uma pergunta a se fazer. Por que cientistas brilhantes, alguns acreditavam em Deus? Por que que homens estadistas e tantos outros acreditavam em Deus? Então, se eles estavam em posições importantes, se eles estavam no meio da ciência, como que eles eram cristãos? Como que eles acreditavam em Deus? Então, tipo assim, não é bem assim que tipo, a ciência aqui e a fé aqui. Quem que disse isso? Né? Eu acho que isso um pouco está nos dias atuais. Eu tenho essa sensação. Então, parece que agora eles querem provar que tudo aquilo que a psicologia se construiu, junto com a psique humana, que tu estudando, tu vê que não é do nada. Tem Deus no negócio. Não é impossível não ter. Então, ele parece que sempre querem provar que não é assim, que não é bem assim. Os filósofos todos, a maioria eram cristãos, e a psicologia e a filosofia eram unidas. Daí veio o marxismo e... Nós vamos entrar na seara da ideologia, vamos longe. Esse é um dos problemas que eu vejo, né? Que os professores falam das teorias como verdade, né? E, na verdade, uma teoria ela tem que ser provada com método científico, ela tem que ser feito várias vezes o mesmo procedimento e tem que dar o mesmo resultado. E nenhuma das teorias foi conseguido provar até hoje. Só que os professores chegam na escola e dizem, não, é verdade, o homem veio do macaco, que nem se diz, e acaba passando a verdade para as crianças, para os alunos. Eu acho que isso aí também traz um pouco de cegueira. A gente acredita que a teoria seja uma verdade, mas na verdade não é. Eu acho que um grande perigo também que nos cerca é a acomodação, né? A gente não é acostumado a questionar, a pensar. Sim. A gente é muito acomodado. E a gente também, dos pais, né? Não nos ensinaram também a questionar, a pensar, a analisar. E isso não é só lá fora. Eu acho que a gente também tem que aprender a se posicionar dentro da igreja, na nossa família. Eu passei por um episódio há poucos dias atrás que eu falei para o Felipe. Era um fim de culto, enfim, eu estava correndo, atendendo. E aí uma irmã falou uma frase, tipo assim, que não era bíblica, a frase, não vou entrar no mérito. E aí na hora eu pensei assim, sabe quando tu ouve assim, mas não é... Aí eu confesso, eu fiquei com preguiça. Eu disse, eu vou entrar numa seara que eu vou ter que falar, mostrar. E eu me calei. Aí eu fui para casa com aquilo assim, por que eu me calei, sabe? Aí depois o Felipe falou, não, e é verdade, a gente tem que aprender a se posicionar. Claro, com honra, com respeito. Mas a gente ouve muita coisa e aprende, às vezes, muita coisa que não é bíblico. Então, a gente tem que se posicionar, né? Tem os jargões evangélicos, né? Que muita coisa que os crentes falam. Chove, né? Esses dias o meu irmão repetiu uma frase que o pai tem o hábito, aquele das frases da Bíblia, né? E o irmão, a Bíblia, que nem está escrito na Bíblia, que o pastor Paulo falou. Aí eu disse, não. O Felipe falou, né? Não, é só uma frase de alguém que ele citou. Não é bíblico. Então, a gente tem que parar, analisar, né? Tudo isso. Tu lembra de algum jargão evangélico que falam como se fosse bíblico? Jargão evangélico, agora de cabeça. Tem vários, mas... Penso, logo existo. Devia ser penso, logo cristianismo-me, né? Mas tem várias coisas que as pessoas dizem como se fossem frases bíblicas. Algumas delas têm sentido até, tem um sentido bíblico. Mas né? não é mas não são um versículo bíblico, né? Não é literal. Então, e outras não têm sentido bíblico, são coisas descabidas, fora da realidade. Agora sim, é tão importante que a gente saia da superfície, que a gente entre em uma profundidade maior, e isso só pode acontecer de um jeito, jovens. Vocês precisam abrir a Bíblia de vocês, e vocês precisam ler. Porque se vocês ficarem dependendo de ouvir a Bíblia, minha mãe lá que é 500 anos na fé, me conta aqui a história. Não é a mesma coisa que você ir na fonte, entende? Uma coisa é você ouvir a história, tá bom, tem bastante coisa verdadeira, ok, mas outra coisa é tu ir direto na fonte. Então é importante que nós venhamos a ler a Bíblia, porque ela é a fonte. Detalhe, a Bíblia, se você pegar, por exemplo, o Novo Testamento, você vai perceber que os manuscritos, os primeiros, alguns datam ali de, sei lá, menos de 70 anos, talvez, logo depois do que aconteceu, né? Então, tipo assim, até menos, eu não lembro a data específica, mas até menos. Então, assim, muito logo aconteceu o fato, já foram escrever. E 500 pessoas, por exemplo, viram e foram testemunhas da ressurreição de Cristo.
essas testemunhas escreveram. Então, são coisas que nós precisamos prestar atenção. Por que a gente tem que ir à fonte? Porque é como se nós estivéssemos ouvindo as testemunhas oculares. Quem estava lá escreveu. Então, por isso que é importante a gente fazer isso, a gente ir mais profundo, questionar nossa fé, pegar dúvidas que nós temos, anotarmos, conversarmos, pesquisarmos. Um livro bem interessante sobre de certa forma, apologética mesmo, defesa da fé, é o livro Deus Não Está Morto. Ele é bem diferente do filme, tá? Não tem nada a ver com o filme. O filme é baseado no livro, tal, com a ideia do livro, mas não tem nada a ver. O livro é muito bom, ele traz várias coisas da ciência e mostrando, né, como Deus é perfeito em tudo que fez, etc. Então, nós precisamos fazer isso, questionar a nossa fé e dar razão à nossa fé. E ela é tão poderosa, né, que às vezes a gente lê um texto, aí passam lá 2, 3 meses, você lê aquele texto, mas você suga algo novo daquele texto. E esse é o poder das Escrituras, né? Às vezes você já leu o Salmos 23, por exemplo, né? 500 vezes, mas aí naquele dia você abre a sua Bíblia e ele vem de uma forma completamente diferente aos teus ouvidos. Então, o poder da palavra de Deus, isso de alguma forma testemunha o quanto ela é viva, o quanto ela é poderosa, né? Isso tem que nos impulsionar também. Tu tem uma frase, Zinho, que diz assim... Zinho, eles vão ficar se perguntando quem é Zinho. Eu não sei porque também, mas eu sempre chamei de Zinho e ficou. Jesus é a chave hermenêutica que interpreta as Escrituras. Eu já te ouvi falando várias vezes sobre essa frase. E eu queria que tu nos explicasse. Assim, a hermenêutica, então, é a ciência, né, da interpretação de textos bíblicos, religiosos ou filosóficos. E o que acontece? É só uma forma, sei lá, de teorizar algo, que essa frase não é minha, claro, mas de dizer que Cristo é a essência que traz sentido à Bíblia. Ele é quem, de alguma forma, é a chave que abre a porta da Escritura. Quando você lê a Bíblia, por isso que eu falo de novo, por isso é importante ler o Novo Testamento, etc. Vários exemplos a gente tem no Velho Testamento que apontam para Cristo. A gente estava falando ali atrás. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 10, Paulo fala que o povo bebia da rocha. Quem era a rocha? Cristo. Quem era o maná? O pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o maná apontava para quem? Cristo. A água que saía da rocha saía de quem? Cristo. Aí fala, por exemplo, que todos do povo foram batizados no mar e na nuvem. Então, o mar representa a água, o batismo com água, né? A nuvem é algo que vem do céu. Então, aí João Batista vai dizer, né? Eu batizo com água, mas vem aquele, mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De noite a coluna era de quê? Fogo. Então, assim, o que você começa a perceber? Cara, é Cristo, 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 Cristo. O acampamento era em forma de cruz. Se você olhar, o tabernáculo ficava no meio e as tribos eram dispostas de forma que formavam uma cruz. Ou seja, toda vez que Moisés subiu o monte e olhava para o arraial, o que ele enxergava? Uma cruz. Quando deu o episódio das serpentes, que a serpente foi levantada, até o The Chosen mostra, era uma cruz. Provavelmente foi uma cruz, não sei. Aí Cristo vai dizer, Jesus disse isso, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, do que era aquilo que falava? De Cristo, entende? Então, lá em Adão e Eva, lá no começo de tudo, há o pecado. Aí Deus pega e faz roupas de peles de um animal e coloca em Adão e Eva. O que Deus está dizendo? Alguém vai ter que morrer para revestir vocês. Aí Paulo vai dizer que nós, de Cristo vos revestistes. Então, tudo aquilo ali está apontando para Cristo. Aí você vê, por exemplo, Abraão com Isaac, vai sacrificar Isaac, não faça isso. Quem é que morreu no lugar de Isaac? O cordeiro. Então, gente, você percebe o quê? Que o tempo todo a Bíblia está falando de quem? De Cristo. Ele é a chave que abre os tesouros da ciência, do saber, de tudo que há em Deus. Então, não tem como você ler a Bíblia, compreender a Bíblia sem olhar para Cristo. Ele é a chave hermenêutica que interpreta as Escrituras. Sem ele, não faz sentido, cara. Se você lê o Velho Testamento sem olhar para Cristo, ele não vai fazer sentido. E eu já vi muito jovem questionando, porque aí começa a se questionar mesmo, né? Você vai ler Levítico lá, você fica, meu Deus, não entendi nada. Então, a importância de sim você compreender primeiro o Novo Testamento, com
com a revelação do Espírito Santo, né? Porque eu acho que isso também é importante. De novo, a Bíblia não é um livro qualquer. Nós não podemos ler a Bíblia apenas para ter conhecimento. Nós precisamos ler a Bíblia para ter uma revelação, uma iluminação do nosso entendimento através da ação do Espírito. E aí o Deus da Bíblia deixa de ser o Deus da Bíblia e se torna o meu Deus. Eu acho que essa é a chave, sabe? Às vezes a gente lê as Escrituras para adquirir conhecimento, para poder saber falar, para poder conhecer a história. Não, eu preciso ter uma revelação de Jesus através das Escrituras. E isso é algo sobrenatural, por isso que eu preciso do Espírito Santo, né? Dessa iluminação dele. Para finalizar, eu queria fazer a última pergunta para vocês. Quais os fatores, então, essenciais para a vida cristã, além das Escrituras ou junto com as Escrituras, para que um jovem permaneça, né? A vida cristã, prossiga na vida cristã e, além de prosseguir, cresça, desenvolva. O que tu diria, Caico? Eu criei um gatilho, né? Eu sempre crio meus gatilhos de dividir o que é conhecimento de sabedoria, né? Então, quando eu consegui discernir o que é uma coisa e a outra, ficou mais fácil para mim. Eu gosto de pensar assim, que o conhecimento é a informação que a gente adquire, né? E a sabedoria é o que a gente faz com essa informação. Aí, então, na Bíblia ali, vários versículos falam, né, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? Então, se a gente não lê a Bíblia com um temor, querendo agradar Ele, né? Porque se a gente tem temor por algo, a gente quer agradar, a gente quer receber o louvor dessa pessoa. Eu acho que é John Bevere que fala isso no livro dele, O Temor do Senhor. Então, eu acho que é isso. A gente adquire conhecimento, ligado com a sabedoria, um temor a Deus, querendo agradar Ele. Então, eu acho que esse é um dos gatilhos que eu uso que tem me ajudado. E tu, Bru, o que tu diria para um jovem que quer permanecer e quer crescer, desenvolver a vida cristã? Quais os teus segredos para isso? Um dos segredos é o do Caio, que ele me ensinou. O primeiro livro que ele me deu foi esse, O Temor do Senhor. Ele gosta bastante desse livro. Gosta de John Bevere, o Bosque gosta de John Bevere. Eu acho que a gente tem uma fé fundamentada, né? E eu tenho passado por isso, sim. Não que eu não me questionasse antes, mas eu tenho procurado fundamentar as minhas dúvidas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque ao longo da caminhada podem surgir dúvidas. E às vezes a gente não cessa essas dúvidas e as dúvidas vão crescendo, vão crescendo. Eu acho que para a gente conseguir viver o Evangelho de acordo com a palavra de Deus, é cessar nossas dúvidas, é ir para a palavra, é buscar sabedoria e ler, né? Ler a palavra. Não tem como a gente viver o Evangelho sem ler, sem estar conectado com ele. E ter temor, não perder a humildade, que muitas vezes a gente começa a ler e acha que sabe, só que se não tem humildade, não fecha, essa conta não fecha. E eu acho que é isso, a gente tem que ter esses princípios. Tu falou uma coisa interessante, porque às vezes a religiosidade ela quer nos impor algo de que, aquilo que o Felipe falou, né? É assim e pronto, acabou. E não deixa a gente, muitas vezes, levar esse questionamento até Deus. A religiosidade, às vezes, como é que tu vai questionar Deus? Mas eu lembro sempre de Davi, que fala, né, que Deus ama a verdade no íntimo, Ele ama a sinceridade. Então, muitas vezes, você vai com o coração humilde diante do Senhor e vai dizer, Senhor, eu não entendi nada. O professor falou isso, e me criou um ponto de interrogação na cabeça. E por que Deus não nos responderia isso, né? Ele é o maior interessado em nos iluminar o entendimento, em nos dar sabedoria, e nos ensinar. Então, a religiosidade também tenta, né, nos afastar de Deus. Sim. Olha que vergonha, você vai questionar um Deus que tudo fez, o Sim. Deus que te criou, o Deus Isso é do diabo totalmente, né? Não tem como não ser dele. É uma mentira, né? É uma mentira. A gente tem que chegar no Senhor com as nossas dúvidas, com os nossos anseios. E até Deus, está faltando fé no meu coração, o que está acontecendo? Me ajuda, né? Vamos lá, acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar, às vezes, algo que o pastor Lucinho fala uma vez, acho que foi ele que falou, e é interessante. Às vezes a gente não gosta de ser questionado pelos jovens ou pelas pessoas, sei lá, tu foi lá e trouxe uma pregação, ministrou um assunto, aí no final o cara vem te questionar. Não, mas aquilo lá que tu falou está errado, não sei o que e tal. A gente não gosta disso, de ser confrontado nesse sentido. Mas se a gente olhar pelo viés correto, essa pessoa prestou atenção no que tu falou. Porque se ela está te questionando é porque ela ouviu o que tu falou. Então, nesse sentido, eu penso na gente em relação a Deus. Não vou questionar Deus, mas se tu está questionando, eu creio que o coração de Deus está alegre, porque ele prestou atenção. Ele tá querendo aprender. Está interessado. Está interessado. Então, nesse sentido, é algo, não é ruim, entende? É algo bom, Senhor, eu tenho uma dúvida. E a gente precisa dar resposta a essas coisas. Porque eu falo assim, coisas essenciais para a gente se manter na fé, né? Não busque conhecimento por conhecimento. Eu quero ser teólogo para discutir Bíblia na internet. Cara, a pior coisa que pode fazer é isso aí.
Até porque eu tenho visto na internet um monte de bobagem, pastor, né? Porque as pessoas levam assuntos que não tem nada que ver de falar na internet, às vezes até casos de gabinete pastoral, entende? Então, assim, vão discutir coisas na internet, assim, que, cara, não tem pé nem cabeça. O próprio apóstolo Pedro fala que nós devemos dar razão na nossa fé, mas em amor. Sempre em amor, entende? Então, eu não estou aqui para debater e vencer o debate. Uau, que conhecimento que eu tenho, venci o debate e matou o cara. Porque o cara não quer mais ser cristão. Depois de te ouvir falar, de ser tão bom ali, e esmagar o cara publicamente, e o cara ficou envergonhado, ele não vai querer ser crente. Então, eu perdi, eu não ganhei. Entende? Então, às vezes, é melhor perder o debate, mas mostrar o amor de Deus e ganhar a pessoa para Cristo, do que ganhar o debate e perder a pessoa. Então, se você vai ler a Bíblia só para ter conhecimento, eu vou mostrar para essa cambada como eu sei e tal, e a gente gosta, né? E Paulo fala, o saber ensoberbece. A gente fica soberbo, né? Com saber, e a gente fala palavras bonitas, né? Aquelas palavras teológicas, eclesiologia, escatologia, não sei mais o que ia, e bebia e tal. A gente fala essas coisas e não tem problema com essas palavras, tudo bem, só que a gente não pode usar isso como para mostrar conhecimento. Você tem que ler a Bíblia com humildade, para saber, Senhor, o que tem aqui que eu preciso aprender, o que tem aqui que vai me levar à salvação, o que tem aqui para mudar a minha vida, e sempre fazer as coisas com amor a Deus, é amor às pessoas. Tem um livro do Charles Finney, tudo se resume no amor. O segredo, perguntava para ele, qual é o segredo de viver isso? Porque ele vivia um mover de Deus, né? Qual é o segredo de viver isso? Ele dizia o amor a Deus, e o amor aos outros. Então, quando a gente ama a Deus e ama as pessoas, a gente se torna mais humilde nesse sentido. Eu posso até ter um conhecimento em alguma coisa, mas antes do conhecimento, o amor vai primeiro. Então, eu vou falar para as pessoas, mas sempre em amor, sempre com carinho, sempre querendo ganhar e não perder, não afastar, mas aproximar. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? É lermos, é orarmos, é buscarmos a Deus. E a fé de vocês, jovens, não pode ser uma fé baseada em teologia somente. Em que sentido? Ela tem que ser uma fé baseada em uma experiência. Vocês têm que experimentar Deus e não ouvir falar de Deus. Vocês têm que experimentar Deus, até porque a fé é uma ação. Tiago diz, né? Não adianta você dizer para a pessoa, vá, fartai-vos e aquecei-vos, se você não dá comida e rouba para a pessoa. Então, que fé é essa? É uma fé morta. Então, a fé precisa de atitude, senão não é fé. É o que eu digo, pergunta lá na rua agora, vai no Big e faz uma enquete agora. Você acredita em Jesus? Olha, 95% vão dizer que sim. Mas esse acreditar em Jesus é só da boca para fora, porque não vive Jesus, né? Então, na verdade, não acredita. Então é isso, a fé precisa ser experimentada, Deus precisa ser experimentado, Cristo precisa ser experimentado, e isso dá base à nossa fé. Quem é que tira isso de vocês? Ninguém. Mas o problema é que às vezes a gente vai para a faculdade, a gente vai ser questionado de coisas que para nós a gente só ouviu falar, Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e isso faz toda a diferença. Então nós precisamos buscar abrir a palavra, dobrar o joelho e pedir, Espírito Santo, ilumina-me, fala comigo, que a Bíblia não seja só um livro, que nem tu disse, a gente não lê a Bíblia como lê Machado de Assis, você lê a Bíblia entendendo que a Bíblia é um livro diferente dos outros, você lê na companhia do autor, né? Alguém disse, né? Você lê em oração, Senhor, tu está aqui, fala comigo, me revela a palavra. Então é isso, eu entendo que são essas coisas, né? Eu diria também que essa busca pelo relacionamento com o Espírito Santo, né? Porque é Ele quem nos revela a verdade, é Ele que ilumina o nosso entendimento. Então, a importância da gente não deixar Ele de lado, né? Então, Ele quer nos ensinar quem é Jesus. Ele é o maior interessado em nos revelar isso. Então, busque essa experiência. Eu lembro que, para mim, era muito teórico quando eu ouvia isso, né? Busque uma experiência com o Espírito Santo, busque uma experiência com Deus. E eu ficava ouvindo, mas de forma prática, até que chegou um dia que eu fui tocada, que eu fui ministrada. Então, talvez, se não chegou o teu dia ainda, que seja essa a tua busca. A busca com o encontro, o teu encontro. Não um encontro de forma mais ampla, né, na igreja, não, mas o teu encontro. Talvez seja na igreja, mas que tu vai saber que Deus te chamou pelo nome, que foi Deus que aqueceu o teu coração, que te fez sentir algo. Todo crente precisa disso. Todo crente precisa buscar isso. E não é um encontro, são vários encontros, né? A gente não vive de um encontro só, de uma alimentação só. Né? Às vezes a gente busca avivamento, né? E avivamento, para nós, a gente tem uma ideia errada do que é avivamento. A gente acha que avivamento é sentir arrepio, calor,
é cantar, são as músicas. Tudo isso é legal e faz parte também. Mas a gente esquece que avivamento é voltar às Escrituras, é obedecer a palavra de Deus. Então, e a Bíblia, como o Bill Johnson diz, né, ela tem que rosnar para nós, né, como um leão assim rosnando. Ela quer te transformar, ela não quer ficar passando a mãozinha assim em ti e dizer: tu tá certo, querido, Deus é amor, é tudo bem. Não, a Bíblia vai dizer: tá tudo errado, muda de vida, tá errado isso daqui, entende? A Bíblia tem que nos confrontar, esse é o papel das Escrituras. E aí é aquele detalhe, eu estou lendo, nossa, que palavra, para fulano tinha que ouvir isso aí. Não, meu amigo, é tu que tinha que ouvir, sou eu que tinha que ouvir. Não é a palavra, não é para fulano, beltrano, é para todos nós. Mas quando a gente lê, naquele momento a palavra é para mim, sou eu que preciso daquela verdade. Então, isso é importante, porque senão a gente se torna, nós nos tornamos crentes, jovens da alma, do sentimento, do feeling, né? Então, quando tudo está bem, tudo está bem, e quando tudo está mal, está tudo errado. Não, cara, é tipo assim, a gente anda pela palavra, não é por sentimento, a gente anda por fé. Fé não é sentimento, fé é uma convicção, é uma certeza. Então, mesmo no dia que eu não sinto, mas eu continuo tendo a convicção. Então, isso é uma coisa importante. Avivamento é nos voltarmos às Escrituras. Às vezes Deus não vai te dar um arrepio, às vezes não vai sentir nada, mas você vai abrir a Bíblia e aqui vai ficar um negócio ruim até no primeiro momento, porque tipo assim, ó, mas eu gosto do pecado, eu gosto de fazer isso, e a Bíblia está dizendo que não, e aquilo está me fazendo sentir mal até eu me ajoelhar e pedir perdão e mudar de vida. E isso é avivamento, sabe? Então, nós precisamos nos voltar às Escrituras dessa forma, e eu creio e oro por isso, para que Deus nos dê um amor pelas Escrituras, uma paixão pela palavra de Deus, que a Bíblia não seja algo só para conhecimento, mas seja realmente a revelação de Cristo para nós. E no início, a leitura bíblica, só para a gente finalizar, né? É uma decisão. Às vezes a gente se engana, que eu vou sentir vontade de ler, eu vou sentir esse amor já de cara. Não, começa por uma decisão. Tudo começa de eu priorizar. Não, tal horário, em tal momento, eu vou ler as Escrituras. A gente tem tempo para tudo aquilo que a gente quer, para tudo aquilo que a gente prioriza. Tinha um pastor que falava, né? Você tem tempo para dormir, então você tem tempo para ler as Escrituras. Não é desculpa a falta de tempo. Que nem a Bruna falou, às vezes você vai ler no ônibus, você vai ler no carro, você vai botar o áudio e vai ficar ouvindo, mas priorize. Não tem como a gente crescer na fé, ter uma fé fundamentada sem as Escrituras e sem uma atitude de prioridade. De novo, né? A gente cresceu, ou a geração de vocês, né? Cresceu sendo levado muito, se quiser faz. Talvez a gente não teve pais que nos ensinaram, não, você vai ler, querendo ou não, leia. E às vezes a gente paga o preço por isso, né? E a gente se torna pessoas sem rotina, pessoas desorganizadas por causa disso. Então nós precisamos entender que tudo é fruto de decisão, tudo começa com uma decisão. Hoje eu vou ler em tal horário, eu vou entender, o Espírito Santo vai trabalhar, mas começou com uma decisão. Então, eu acho que a gente não pode perder isso de, como o Felipe falou, ficar esperando ter vontade, ficar esperando esse amor. A gente pode orar e pedir amor pelas Escrituras, mas começa com uma decisão, né? Vamos orar? Amém. Acho que isso, uma coisa para finalizar, o Senhor quer ser o prazer da vida de vocês. Salmo 63, Davi diz, né? Deus, eu te desejo como terra seca, exausta, sem água, né? Então, façam dos momentos de busca de Deus os momentos de prazer do dia de vocês. Então a gente às vezes pensa nisso, né? Não, eu tenho que orar ajoelhado, eu tenho que ler a Bíblia de tal forma. A gente cria maneiras que, cara, não tem a ver com isso, sabe? Às vezes você está meio cansado, tira o sapato, te deita no sofá, bota um fone de ouvido, começa a orar em línguas, começa a adorar a Deus ali daquele jeito deitadão. Mas e se eu pegar no sono? Coisa boa, né? Pegar no sono na presença de Deus. Então assim, pensa que tu está fazendo de Deus um prazer. Senhor, eu comecei a orar e dormi, descansei na tua presença, sei lá, e acordo orando em língua de novo, sei lá eu. Então tipo assim, isso não é ruim, a gente acha que isso Não, gente, Deus se agrada disso, porque tu está fazendo dele o teu prazer. Então, peguem os melhores momentos do dia para buscar Deus, não os piores. Eu acho que tu deixou claro uma diferença da religiosidade e do relacionamento. A religiosidade vai dizer que é um ritual, que tem que chegar de forma formal. Quando tu tem um relacionamento com Deus, às vezes, né? Qual filho não gosta de deitar no colo do pai e receber cafuné, né? Imagina Deus, ele foi para a minha presença e dormiu.
deve dar uma sensação boa no coração de Deus, né? Então, a gente precisa quebrar esse estigma da religiosidade, que tem um método. Ou às vezes a gente aprendeu também que o método do Felipe é de um jeito, do pastor tal é de um jeito, e eu tento me encaixar, e para mim não funciona. Por exemplo, o Caio falou ler de noite. Se eu ler de noite, eu vou dormir toda, né? Eu sento no sofá e eu durmo. Então, não dá. Para mim tem que ser de manhã. Então, Deus quer te dar o teu jeito, o teu método. Não é porque fulano faz de um jeito que eu tenho que fazer igual. De novo, é um relacionamento. Não é a religiosidade. Então, procure isso. Senhor, te louvamos. Obrigado pela tua presença, pela tua vida, pela tua graça. Nós te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra, preciosa palavra. Porque por ela nos é mostrado o caminho para a salvação. Por ela nós conhecemos a Cristo. Por ela, Senhor, nós somos dirigidos a todos os princípios do reino de Deus. Senhor, podemos conhecer a tua vontade, podemos seguir de acordo com aquilo que está no teu coração. A minha oração hoje à noite, Senhor, é dar-nos um amor maior pela palavra, pelas escrituras, Senhor, por uma vida de comunhão, pela oração, por te buscarmos, por buscarmos a tua face. Aumenta esse amor, Senhor, em nome de Jesus, que a Bíblia não seja um negócio chato, difícil para nós, que aprendamos, Senhor, a ler a Bíblia e transformá-la no nosso prazer, na nossa alegria, Senhor. Faz de ti, da tua palavra, o amor do nosso coração, Senhor, o prazer do nosso interior. Em nome de Jesus, desperta jovens aqui, Senhor, nas madrugadas, de manhã, à noite, durante o dia, para lerem, para orarem, para te buscarem, Senhor. Aumenta essa fome. Não deixe, Senhor, que sejamos superficiais. Não deixe, Senhor, que sejamos jovens levados de um lado para o outro, por tudo que é vento de doutrina, Senhor. Que nós possamos estar firmes, arraigados em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor, nesses dias. Guarda o teu povo e leva-nos a um avivamento da Bíblia, das Escrituras. Leva-nos de volta a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a, assim como você está, falar com o Senhor, pedir que o Senhor te dê amor pela palavra, que se você tem dificuldade de ler e entender a Bíblia, peça, Espírito Santo, ajuda-me. Coloca a mão na tua cabeça e diga: Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, revela-me a palavra, dá-me fome e sede e ajuda-me a compreender as Escrituras. Enquanto nós cantamos, tire esse momento diante de Deus, fale com Deus, em nome de Jesus.